Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na anatomia de um sentimento que muita gente conhece, mas que nem sempre tem nome: o sentimento de fracasso. Sabe, aquela sensação que, mesmo quietinha, pode acabar moldando uma vida inteira? Pois é, através de um caso de estudo bem impactante, a gente vai tentar desvendar as raízes disso tudo e ver qual o caminho para se libertar. Para começar essa conversa, vamos conhecer a história do Bruno. E essas palavras dele já dão um tom da coisa. Ele descreve uma luta que o acompanha desde sempre. Um padrão muito frustrante de chegar perto de ser bom em algo e, do nada, simplesmente parar. E veja bem, isso não era um problema qualquer, uma fase. Era um verdadeiro ciclo de autossabotagem, sabe? Uma coisa que se espalhava por todas as áreas da vida dele, como se ele mesmo construísse muros que o impediam de ir para frente. E aqui a gente vê como isso era sério. Desde os esportes na infância, passando por várias faculdades até os relacionamentos, o padrão era sempre o mesmo. Ele investia tempo, ficava bom naquilo e, em vez de continuar, ele parava. O resultado? Uma sensação paralisante de estagnação, de uma vida que ele mesmo via como medíocre. A grande questão é, que sentimento é esse, afinal? O que o Bruno sentia não era uma emoção simples, tipo tristeza ou raiva que vem e vai. Não. Era algo muito mais profundo, uma espécie de correnteza constante que passava por baixo de tudo e, mesmo sem ter um nome claro, acabava atingindo cada experiência da vida dele. E é exatamente aqui que a análise terapêutica traz uma luz, uma nova perspectiva. Finalmente, um nome para esse sentimento, que até então era só uma sensação vaga. O conceito apresentado é o de ruído branco emocional. É uma metáfora, mas uma metáfora perfeita para essa sensação. Pense num zumbido constante, baixo, mas que está sempre ali no fundo. Uma estática emocional que contamina tudo, sabe? O trabalho, as relações, mas sem uma causa óbvia, sem um gatilho específico. E essa diferença é crucial. Uma emoção comum, tipo medo, aparece por causa de alguma coisa. Você vê uma cobra, sente medo. A cobra vai embora, o medo diminui. Já o ruído branco emocional, não. Ele é um estado permanente. É como uma névoa que está sempre lá, moldando o jeito de ver o mundo e de agir. Ok, se esse ruído branco está sempre presente, de onde ele vem? Qual é a fonte disso tudo? É para encontrar essa resposta que a terapia começa a cavar mais fundo. E aí vem um momento chave da sessão. O terapeuta faz um exercício poderoso com o Bruno. Pede para ele personificar essa dor, para ele imaginar que essa sensação de fracasso ganhasse um corpo, uma forma, e se sentasse bem na frente dele. E no meio dessa névoa de fracasso, uma figura surge: o próprio pai dele. Essa imagem, essa revelação, é a chave que vai começar a abrir a porta para entender todo o sofrimento. Esse é o ponto de virada. É aqui que a ficha cai para o Bruno. Ele percebe que o seu sentimento de fracasso é, na verdade, um espelho de como ele enxerga o pai. A identificação era tão forte, tão profunda, que ele acabou tomando o fracasso do pai para si. E essa tabela deixa tudo muito claro, né? Bruno, sem perceber, tinha vestido a identidade do pai como se fosse a sua. O medo gigantesco que ele tinha de ser igual ao pai estava ironicamente fazendo ele repetir exatamente o mesmo padrão de vida que ele tanto queria evitar. Bom, mas só identificar a origem da dor não basta, certo? É só o começo. O verdadeiro desafio é o confronto. É a partir daqui que a terapia entra numa fase mais direta, de conversar com essas emoções que estavam guardadas às 7 chaves. O caminho para se libertar passou por etapas bem transformadoras. A ideia era desenterrar todas aquelas emoções que estavam adormecidas há anos e finalmente dar ao Bruno a chance de olhar a fonte da sua dor bem nos olhos. E essa frase, essa explosão de raiva, é um verdadeiro grito de liberdade. Pela primeira vez na vida, o Bruno conseguiu dar voz à dor e à fúria que o consumiam há décadas. Ele quebrou o silêncio que o mantinha preso ao passado. Depois da tempestade, vem a calmaria, e com ela, a clareza. A oportunidade de começar a reescrever a própria história, agora livre daquelas sombras do passado. O resultado disso tudo é uma verdadeira metamorfose. O Bruno deixa de ser vítima para se tornar o autor da própria vida. Ele finalmente entende que não está condenado a repetir a história dos pais e que ele pode sim dar a si mesmo um amor e o reconhecimento que ele nunca sentiu que recebeu. A declaração final do Bruno é praticamente um hino à liberdade, né? É um compromisso que ele firma consigo mesmo, de seguir o seu próprio caminho, de se resgatar e construir uma vida baseada nos seus sonhos.
e não mais carregando o fardo de uma dor que nem era originalmente sua. A história do Bruno, no fim das contas, mostra uma luta que é universal e nos deixa com uma pergunta para reflexão. Que tipo de ruído branco emocional pode estar, de forma silenciosa, influenciando os caminhos que as pessoas tomam, moldando escolhas e até impedindo que um potencial incrível seja alcançado? Fica aí a reflexão.